Fala galera, nós somos o Fora da Mesmice 2026. Essa foi diferente, né? Foi com empolgação. Fiquei Foi. até. Fiquei animado, parabéns. Até a Tiquinha até reclamar que estourou lá o. Estourou, mas aí Tiquinho que se vire pra resolver. Pra resolver. E hoje nós vamos falar. Quem Hoje é vai ter você? porrada, hein? Quem é você? Ó, eu sou Leonardo Moura Rodrigo Aquino. e hoje a gente vai falar sobre imposto. O nome Não é imposto. sobre o imposto, cara. É que, tá vendo? Você é muito radical. É sobre imposto. Não é sobre imposto. É sobre o imposto que é imposto sobre nós, de uma forma a não poder gastar mais do que recebe. Qual é a casa do cidadão brasileiro que não gasta mais do que recebe? A gente já criou o título? O título? Não. Não. A gente vai discutir aqui, depois vocês comentam as merdas que a gente falar aí, e é com Olha só, vocês. não somos especialistas em. Ah, somos sim. Somos especialistas. Estudamos pra caralho. Tá, então deixa eu falar qual vai ser a raiz da discussão. O que está fora da discussão, fora da mesmice. A narrativa toda aqui é o seguinte. Para justificar os cortes de gastos relacionados à arrecadação de impostos. Ou seja, na visão do Leonardo, o governo precisa arrecadar impostos para se manter. Na minha visão, não é bem assim. O governo não precisa de imposto para poder pagar as contas públicas. Então, não é bem assim. Tá, Entendeu? então vamos lá. Comece. Então, partindo pela premissa seguinte. Nós estamos com um teto de gastos registrado na legislação, né? Ok. A gente não pode gastar mais do que arrecada, beleza? Perfeito. Só que, nós somos os geradores de dinheiro. Nós como o governo, né? O governo é gerador do dinheiro. Então, assim... A gente não pode dividir governo e povo, né? Apesar da gente historicamente ter feito isso, nós somos o governo. Nós somos o país. Então, exatamente. Então, na minha visão, muito abrangente, bem abrangente, está relacionado ao seguinte: como o governo ele é quem imprime o dinheiro, então ele não precisa diretamente do imposto para se manter. Ele pode se manter por conta própria. Diferente do Léo, diferente de mim, assim, eu não gero meu próprio dinheiro. Eu posso fazer uma força de trabalho e trocar essa força de trabalho por dinheiro. O governo não. O governo imprime o papel que ele tem, e ele, para isso, e nessa impressão, o imposto serve para 3 finalidades básicas. É óbvio que não só essas finalidades, mas no meu ponto de vista, que eu andei lendo, e posso ter lido no lugar errado, não tem problema, e cabe a vocês... Tem problema sim, não, cabe a vocês me corrigirem. Existem 3 coisas que o imposto serve. E não e das 3 não tá como principal manter-se. Entendeu? Pagar seu próprio... pagar seus funcionários, pagar custo. a obra, seu custo e tudo mais, entendeu? Então, na visão, que eu até anotei aqui, são 3 pontos básicos, que é o pilar, os 3 pilares. Ah, tem mais pilares, tudo bem, mas sem esses 3, não teria para que existir o imposto. Entendi. Você vai colocar para você os 3 pilares principais. Isso. Porque onde eu quero chegar é no teto de gastos, que nós vamos chegar lá, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que o governo faz com a relação do imposto, para que serve o imposto, é valorizar a própria moeda dele. Por exemplo, o Léo, ele tem que pagar o imposto de renda dele. Ele não consegue pagar o imposto de renda dele entregando Opala velho pro governo. Ele tem que pagar em reais. Perfeito. Então, o governo obriga que qualquer um cidadão pague os seus impostos na moeda real. Do país. Com isso, ele obriga que você tenha essa moeda. Então, você corre atrás para ter essa moeda para pagar o governo. Então, essa corrida é a valorização da moeda. Entendeu? Por quê? Porque você não consegue pagar de outra forma, né?
Você não consegue pagar com um copo de água Sim, um copo de Pepsi. Tá, você explicou o que é o mercado. O que é o mercado, ok. Não, um pilar. Botando a moeda no mercado e criando Isso. uma demanda e uma procura por ela. Eu botei... Ok, regras de mercado normal pela moeda. Isso. Qualquer país que tem soberania sobre sua moeda, ou seja, imprime sua própria moeda, é isso. Seja aqui, na Suíça, nos Estados Unidos, seja onde for. Tá? O segundo pilar é fazer o controle da liquidez da moeda. O que é isso? É fazer com que a moeda circule. Entendeu? Por quê? A moeda ela passa a ser o combustível para a roda girar. Né? Se cada uma da parte da cadeia precisa trabalhar com esse dinheiro para devolver ao governo, então ele se passa parte integrante que faz girar. Por exemplo, eu recebo do governo X reais, eu compro pão, aí o dinheiro vai para o pão, para o padeiro, que o padeiro compra farinha, que o padeiro... Então, como cada ponta dessa é obrigada a tratar o primeiro item do pilar, então você obriga o dinheiro a circular e você, com isso, faz a liquidez do dinheiro, tá? Você faz o troço circular. E o terceiro é exercer poder político, tá? Que se assemelha um pouquinho com a anterior, que é o seguinte: eu não quero mais que as pessoas fumem. Então eu vou passar a botar eu vou dificultar o acesso. Não é bem político isso, né? Tem controle, então, por isso que eu tô falando. Tem o pilar de que o pouquinho... imposto pode ser usado para comportamento social. Isso. Ou político. Isso. Político é uma outra situação. Que a moeda política não é uma outra situação. Você está falando, por exemplo, dar um benefício fiscal para um determinado segmento para conseguir apoio político. Não, tudo bem. Aí você está falando... Quando você fala assim, por exemplo, eu quero diminuir o uso do cigarro. Aí é um uso social. Então ele está sendo usado, o imposto está sendo usado para direcionar um comportamento social. Isso aí. Vai aumentar o imposto da bebida e do cigarro. Na lógica, na teoria, o que a gente normalmente não acompanha a prática, o consumo vai diminuir de álcool e de cigarro. Só que no meu ponto de vista, ou melhor, no ponto de vista do Leonardo, que é um comunista, isso é apenas um fato de fazer com que o pobre não tenha acesso àquilo que o rico vai ter, porque o rico vai ter dinheiro para pagar esse imposto mais caro e o pobre não, já que aqui no Brasil o imposto é sobre, né, sobre os produtos e serviços e não como em outros lugares no mundo, é sobre o consumo. Então você acaba com isso limitando o acesso ao pobre. O Brasil ele é muito criticado pelo seu sistema de imposto, né? Seu sistema de arrecadação. Porque em quase todos os segmentos a gente tem a dupla tarifação. A gente paga na fabricação e paga no consumo. A nova reforma tributária está prevendo, pelo menos, centralizar essa tarifação. O EVA, que é chamado, né, o imposto, vai ser único e vai ser aquilo e vai ser bem claro para todo mundo. Mas vamos lá, qual é a minha discordância do Rodrigo? Não, então, só para concluir. Desculpa. Então o governo ele joga um combustível para a roda girar, da forma que mantém um controle da sociedade, né? E esse combustível ele acaba retornando para o governo. Se o governo quiser incinerar esse combustível, jogar fora, rasgar, imprimir um novo, ele faz. Então, nessa minha narrativa, mostra-se que o governo não precisa dos impostos para se manter. Por ele ser o gerador da sua própria moeda. Entendeu? Então, se todo o dinheiro que voltasse para o governo ele quisesse jogar no lixo, ele pode jogar, porque ele é o gerador dessa questão. Por que eu falo isso? Porque hoje, aí a discussão toda, porque hoje usa-se essa narrativa de que o governo gasta mais do que arrecada e por isso foi criado o teto de gastos, para o governo ser
proibido de gastar mais do que arrecada. No meu ponto de vista, isso é uma filha grande. Por quê? Você impede do governo evoluir como governo. Por exemplo, se ele precisar investir em estradas, investir em obras que façam evoluir a economia, digamos assim, ele não pode, porque ele está amarrado a uma condição que não era para ele estar amarrado, já que ele é o gerador do papel. Eu não estou falando que ele é gerador da riqueza. São coisas distintas. Eu estou falando que ele, como gerador do papel, que faz essas rodas girarem, ele não pode ser punido. Mas qual o problema dele gerar papel? Ok, aí vamos lá. Existe uma... Assim, eu não vou usar esse argumento agora, aí eu queria ouvir um pouco a sua discordância antes de usar o meu argumento. Tá, vamos lá. O imposto, para mim, sim, é para manter a roda do governo girando, de acordo com o que o governo pretende fazer. Por exemplo, você tem governos que têm nenhum serviço público, ele não precisa gerar essa roda, ele não precisa cobrar imposto para pagar serviço público. Quando a gente tem um país que se propõe a ter serviços públicos, tem diversos serviços públicos, eu tenho previdência... Tem algum governo que se propõe a não ter serviço? Tem, o americano é um. Não quer dizer que não tenha agentes públicos, mas não tem serviços públicos. Então ele não tem os militares. Então, é isso que eu estou falando. Não quer dizer que ele não tenha agentes públicos. Ele não tem serviços Mas públicos. o militar não é um serviço público. Não, é um serviço público, não é um agente público. Olha só. Você está confundindo... Não. Você que está confundindo alguém que presta o serviço para o seu país como defesa do que um cidadão, do que um órgão que presta um serviço para a população. Serviço público, serviço para a população. Um órgão de defesa não é um serviço que eu estou prestando... mas eu estou defendendo o meu país. Não é essa a ideia. Eu não estou prestando serviço direto para a minha população, não se encaixa em serviço público, entendeu? Não, realmente, eu não entendi. Eu tenho soldado, que ele faz, o soldado? Ele protege o país, o né? país. A soberania ali, como é que se diz? O border, ele fronteira. Protege a instituição. Fronteira. Ele protege a instituição. Qual o serviço que ele presta para o país? De proteção. Tá, quem está tentando invadir ali? Ou de fora. Não tem ninguém. Quem está tentando invadir o Brasil hoje? Todos. Não, ninguém. Tô falando na prática. Não existe. Cara, temos uma teoria de que o cara vai defender a gente. Não é um serviço que ele está me prestando. Há um consenso e um acordo que a gente vai, vamos selecionar algumas pessoas para nos defender. É nesse sentido. Se o país entrar em guerra, todo mundo vai defender. Todos os homens vão lá e falam, opa... Mas é nesse sentido que eu digo que ele não é um prestador de serviço, ele é um... Exato. Ele é um órgão. Então, do governo. Exato. Porque assim, ele não presta o serviço ao cidadão. É isso que eu estou falando. Você está confundindo serviço público com agentes públicos. Então, um agente público. Por exemplo, o americano ele não tem serviço público, mas ele tem mais agente público do que o Brasil. Um agente público. Que a gente tem serviços públicos. Ele atua sobre o cidadão. Perfeito. Um serviço público, ele atua sobre a nação. Para a sua própria nação. Cidadão, serviço direto. Saúde, educação. Não, eu tô falando, no caso, eu usei os militares, cara. Então, mas você não está entendendo o que é um serviço direto. Vou te dar educação. Vou te dar... Não é... beleza, os militares vão atuar na rua. Então, aí sim. Aí se chama polícia militar. Aí o serviço direto. Então, não tem. Lá a polícia não é pública. Tudo bem, o exército o exército a polícia não. Por isso que eu usei como exemplo o exército. Então, é isso que eu estou te falando, não é. Lá eles têm muita gente público, tanto que tem mais do que o Brasil, mas não tem serviços públicos. Então o exército é o quê? O exército é agente público. Não, cara, a gente... Não... Aí você está confundindo a pessoa com a instituição. Então, olha só, o exército é um órgão público. Não quem presta atenção. O exército é um órgão público. Tá lá, tá sendo pago lá pelo governo. Beleza. Ele tem serviço público ali? Tem. Qual o serviço público? Ele não atende a população, a pessoa Esse física. É o serviço público. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, segue com o seu raciocínio. Não, cara, você pegou um péssimo exemplo, que
que é um agente público que está ali fazendo nada, não está prestando serviço nenhum. É porque você tá olhando a pessoa, não tô olhando a pessoa, tô olhando a instituição, A instituição, cara. A instituição, ele presta serviço Qual ou o serviço que ele presta? ou ao cidadão, Qual? ou à nação. Qual o serviço que ele presta? Ele presta à própria nação. Quem que tá tentando invadir o Brasil ou os Estados Unidos hoje? Qual o serviço que ele está prestando? De proteção. Qual? Quem A está tentando instituição. invadir? Quem está tentando invadir? Cara, não é quem tá tentando, é se alguém tentar. Ah, sim! Então ele não está prestando um serviço. Ele Ah, está não, ali a não, ponto não. de... Então por que você tem portão aqui na rua? Não, cara. Caralho, portão com instituição, cara. Não, porque se alguém vai invadir, mas não tem ninguém Aqui tentando tá invadir. o tempo inteiro. Não, eu sei, porque o exemplo aqui é... Eu sei. Não, mas não fala não onde a gente tá, Eu não. sei, mas o exemplo aqui... Mas vamos voltar à pô, discussão. Cara, você dá um exemplo de, porra, do exército. Não, Vamos lá. A gente tem um país que está prestando lá saúde, como o Brasil, né? Saúde, educação, segurança pública, policialzinho na Tá rua bom, para manter a ordem. ok. É um custo. Então, você tem uma das variáveis para manter essa roda girando é o imposto. Ah, mas ele é o gerador do dinheiro. Se ele gerar mais dinheiro, ele cria uma coisa chamada inflação, que é assim, olha, aí entra o que eu chamo de secundário que você coloca como principal. O controle da liquidez, o controle da valorização da moeda. É secundário, não o principal. Por quê? Se eu imprimo muito e todo mundo tem muito dinheiro na mão, não adianta, as coisas vão encarecer. Então você tem uma hiperinflação que você vai cair na mesma ideia, você vai ser obrigado a imprimir mais dinheiro, as coisas vão proporcionalmente serem mais caras. Sim. E você vai ficar nisso para sempre. E aí, quando você quiser fazer um relacionamento exterior, vamos lá, vou comprar alguma coisa lá de fora, mas eu só tenho real. Beleza, a gente vai fazer um escambo ali. Não, eu não vou aceitar teu real. Todo mundo tem real pra cacete aí. Por que eu vou aceitar meia dúzia de real? Não. Eu sei, e aí então, vai a hiperinflação... desvalorizando a moeda, eu sei. A hiperinflação vai acabar o quê? Isolando, e a gente tem exemplos históricos como a Venezuela, como a Alemanha em, não lembro quando, 1912, sei lá quando. E teve 3 países na história do mundo que eles fizeram isso. Não, vou pagar minhas dívidas, vou gerar dinheiro pra caramba. Se ferraram. Então, sim, tem países que precisam do imposto para manter a roda girando. São países que têm necessidade. Tem países que não precisam. Por quê? Países do Oriente Médio, Emirados Árabes, Catar, aqueles caras todos, eles têm commodities. Então, eles conseguem se manter como? Vendendo petróleo. Então, não preciso. Aí você chega lá, você tem uma carga tributária pequena. Por quê? Eu preciso muito pouco. Eu tenho várias variáveis para manter a roda girando. Uma delas é, sim, o imposto. Só que quando eu tenho commodities como a maior parte dessa fatia, eu não preciso cobrar tanto de imposto. Quando eu tenho no Brasil, por exemplo, que é público isso, a Previdência dando um prejuízo enorme, eu não posso imprimir simplesmente 10 trilhões para pagar a Previdência e falar, não, agora tranquilo, não preciso cobrar imposto. Não é assim que funciona. Porque eu já tenho dinheiro. O que um país ele imprime de dinheiro, ele tem que seguir o que ele gera de riqueza. Que aí você tem a parte secundária, que é o controle da valorização da moeda, é o controle de tudo que a moeda continua ali no equilíbrio para se manter estável e valorizada. Se eu imprimir mais do que eu gero de riqueza, acontece isso. Porra, vai todo mundo com muito dinheiro e não vai valorizar, vai cair, isso fica num ciclo eterno que vai cair no mesmo problema de que você vai ter que imprimir e o troço vai aumentar de acordo com o que você mais imprime. O que eu quero dizer é, sim, existem esses pilares, mas não, eles não são os principais. Os principais são para manter a roda girando, mas não é isso que mantém a roda girando, é uma fatia, tem outras fatias, e que ao longo do tempo a gente foi deturpando essa ideia de que, com várias teorias de conspiração, de que pegando esses itens secundários e colocamos como principal. O governo faz isso para te controlar, o governo faz isso para controlar a moeda, o governo te obriga a fazer isso. Então há uma deturpação ali que a história do imposto, sim, é para manter as coisas girando, que elas foram deturpando para esses secundários, esses itens secundários se transformarem no principal. Esse é meu ponto de vista.
Então, você trouxe elementos que confirmam o que eu tô falando. Sim, só que você coloca como principal. Não. E eu coloco como Não, secundário. então, esse é o ponto. Primeiro, você... Ah, tá, deixa eu só... Não, tudo bem. Você trouxe... É que eu inicialmente falei de um assunto pela ótica que, como você diz, é um de viés. Só que você também olhou o mesmo assunto por outro viés. Sim, de história. Não, que é um viés, é o que eu digo, que é o viés que jogam pra gente ficar discutindo e não olhar exatamente qual é a razão. Então, vamos lá. Então, o governo, ele tem que gerar um equilíbrio. Exato, isso aí. A gente não pode olhar para o governo como a gente olha para nossa casa. São instituições diferentes, com objetivos diferentes. Lembrando que a gente falou no começo, governo somos nozes. Não. Esquece. A gente não pode olhar uma economia familiar como a economia do governo. São coisas completamente distintas. São? Elas nem devem ser comparadas. Por quê? Porque são papéis e funções completamente diferentes. Não sei. Sim. Qual é a função do governo? Então vamos lá. Só trazendo uma questão de imprimir papel não quer dizer que vai gerar riqueza. Não, vamos falar sobre a comparação. Qual é o papel do governo? Controlar a população para que ela não se mate. Estou falando de uma forma bem vulgar. Tá. Tô falando de uma forma bem vulgar. Não, manter uma certa ordem. Exatamente, manter a ordem. E o bem-estar da população. Manter a ordem. Com isso, você tem o benefício... Manter a ordem para não se matarem, como você falou. Não, né? Esse é o benefício. Então, mas... Esse não é o objetivo. O objetivo é manter a ordem. Que tem o benefício... Então tá, eu tenho o benefício de estar todo mundo bem. Então por que eu vou manter a ordem? Porque em país... Por que eu mantenho a ordem? Em país ditatorial que tinha em alguns lugares, eles mantinham a ordem matando pessoas. Então, por que eu mantenho a ordem? Então, dizer que é para as pessoas não se matarem, não ter morte, mas não é o caso. Vamos pensar, por que o governo mantém a ordem? Por que ele mantém a ordem? É tão óbvio que eu não sei explicar. Então, por que ele mantém a ordem? Porque é entre aspas, um desejo da sociedade. Pode ser um desejo, ou para manter a sociedade viva, bem-estar. Isso, de bem. Alguma coisa... Foi o som que desligou ali. Ou seja, ela não é o benefício, ela é o objetivo. Se eu estou mantendo a ordem para alcançar isso... Não é para alcançar... Então vamos voltar à discussão. Por que eu vou manter a ordem? Então, vamos lá. Para não se matarem. Beleza. Vou manter a ordem para não se matarem. O que isso tem a ver com uma casa? Eu vou chegar lá. Qual é o objetivo de uma casa? Qual é o objetivo da economia familiar? Fala. Manter a ordem da casa. Manter todos bem, manter todos acessíveis, todos saudáveis, manter todos com condições de sobreviver. Não se matarem, não morrerem. Só que são as mesmas pessoas? Claro que não são. Então, só que não são distintos, assim, uma completamente diferente. Não. Você confundiu o objetivo alcançado... Não, olha só. Você confundiu o objetivo alcançado... O objetivo a ser alcançado. Não. Então, o objetivo era ser alcançado... É o mesmo. Mas isso não quer dizer que eles são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas. Eu posso chegar em São Paulo... O que eu estou discordando de avião, de helicóptero ou de estrada. Mas vamos para onde? Para São Paulo. Eu posso chegar e falar para você que são destinos completamente diferentes? Mas eu estou olhando a largada, você está olhando o resultado. Não, você falou assim, olha só. Então, são distintos. Uma coisa é você ir para São Paulo de helicóptero. São pessoas e papéis distintos. Perfeito. Isso. Você falou, são completamente distintos os papéis. Não são. Os papéis são, não os objetivos. Tá bom. Vamos transformar papel em meio de transporte? Vamos. Qual é o objetivo de chegar em São Paulo? Qual é o objetivo? Chegar em São Paulo. Isso. E qual é o Eles são completamente diferentes, distintos. O papel é distinto. Qual o papel dele? Carro e helicóptero, né? Completamente. Papel. Então, eu falei, vamos transformar o papel em meio de transporte. Transporte. Isso. Um transporte é o carro. Sim. Aí o outro transporte é o helicóptero. Eu tenho a pessoa. Um transporte é o carro, o outro é o helicóptero. Isso, perfeito. Eles não são completamente distintos? São. E qual o objetivo dele não é o mesmo? Caraca, eu não tô falando mais no objetivo. Mas você falou que as duas coisas são completamente distintas, tanto o objetivo quanto o papel, quanto a gente. É completamente diferente de um carro. Sim, eu sei. Mas qual o objetivo deles?
Caralho, voltou o assunto. Sim, porque você no começo falou, as coisas são completamente distintas e não são. São distintas no meio, não no objetivo. Tá bom, tudo bem. Então vamos lá. Eu Somos não distintos. falei que o objetivo é distinto. Tudo bem, vamos lá. Então eu posso, conforme você disse, que o objetivo é o mesmo. O objetivo é mesmo, acabou. Então eu posso comparar o governo, que é distinto Eu não da economia posso- familiar, e eu falar não que o objetivo é o posso mesmo. comparar carro com helicóptero. Tá bom. E como é que eu comparo carro com helicóptero, então? Eu não estou comparando, eu estou falando. Não. O objetivo do governo, eu posso comparar com o De objetivo novo, de uma eu renda não tô familiar? dizendo que os objetivos Eu são estou te distintos. perguntando. O objetivo da renda da economia do governo pode ser comparado com o objetivo da renda familiar? Pode, o Então, objetivo ótimo. pode, Então tá não bom. tem problema. Então tá Mas só bom. que essa não é discussão. Tudo bem, então continua. Então, eu tô falando do meio, da Tá, largada. então vamos lá. Antes Entendeu? que a gente já se perdeu aqui. Tô falando da largada. Tá, tudo bem. Então não Eu podemos não posso comparar carro com helicóptero. Ótimo. Então não podemos comparar governo com a renda familiar. Eu não posso comparar isso Tá, vamos eu lá. Não podemos comparar na a renda, forma que é tratado, não no objetivo. economia do governo com economia familiar. São Perfeito. coisas distintas. Até porque na economia familiar Uhum. eu não imprimo papel. Tá, perfeito. Na economia do governo eu imprimo papel. Você Então como é que tem- você vai comparar um que tem a sua própria fonte geradora e dominante sobre a outra, só que a outra não tem essa fonte geradora e ainda é dominado pela outra? São distintos. São distintos. Vamos lá. Beleza? Então, beleza. vamos lá. Esse é um ponto. Só que eu tenho na economia, na família, algo que o governo não tem. Diga. Geração de riqueza. Não tem geração. Você é força de trabalho. Que é trocado, Força de trabalho. que é Tá, trocado, você tem força de trabalho. que é vendido por uma Que você possível troca, riqueza. você troca, digamos, com o governo ali por um papel. Você ou troca com uma iniciativa privada. que discutindo então okay, Então vamos lá. Eu tava a com o comparação exemplo. do governo com a renda, com Os a economia objetivos familiar. são iguais. Vamos botar alguns pontos nos is. Os objetivos são iguais, porém eu não posso comparar a origem. Ok, claro. A origem são diferentes. Perfeito. Porque uma é geradora do dinheiro, do papel, vamos botar papel, e outro é escravo do papel. Se torna um escravo do papel, Isso, perfeito. Isso mesmo, tá? tá. Ele não tem como gerar o próprio papel e vende sua força de trabalho em prol do papel. Por Pra isso, poder é nesse comprar ponto que eu sua digo que sobrevivência. é nesse ponto que eu digo que são diferentes. Então a gente não pode olhar da mesma ótica, Ok. ok? Tá. Com base nisso, vamos trazer um exemplo. Vou cortar essa parte, né? Qual? A minha. Então, com base nisso, existe um exemplo que eu trago que é o seguinte. Vamos supor um estádio de futebol com 10 mil lugares. Beleza? E existe 10 mil pessoas. Ok. Tá ok? O governo entrega 10 mil ingressos. Gera 10 mil ingressos. Ok? O que então vamos lá. Ele imprime 10 mil ingressos. Perfeito. Então você tem lugar para todo mundo. Ok. Então, esse é o ponto utópico da economia. Tá? É você ter um Dinheiro pra todo equilíbrio tão legal ali que todo mundo tem um lugar no estádio para sentar. Ok? Perfeito. Se o governo imprimir menos papel, menos Ele ingressos, vai gerar procura e ele vai gerar um desequilíbrio. uma inflação. Porque nós vamos ter lugares no estado vazio e pessoas querendo ir para o estado e não podendo ir. Então você é o que a gente pode chamar de desemprego, pode chamar de pessoas na rua, De inflação. pode Porque o chamar... cara que vai vender vai cobrar mais caro. Não tem venda, é entrega. Tá. Esquece a venda, é entrega. Tá, vamos ao exemplo de não tem Isso, venda. tá? Agora, vamos supor que o governo bota mais papel, Bota 20 mil no 20 estágio mil de 10. 20 mil ingressos. Então significa o seguinte: Vai você tem 2 desvalorizar. ingressos e você pode rasgar um deles, porque você não vai usar. Uhum. Então você começa a ter uma desvalorização do papel. Você imprimiu o papel à toa. Você desvaloriza o ingresso, Eu claro. não tô falando entrega, venda, nada disso. Tô falando assim: se você tem 2 ingressos. Não, se você colocar a venda, o exemplo fica até melhor. Porque se você tem 2 ingressos e o cara também tem 2 ingressos, o cara não vai conseguir me vender. Isso. Então, o que eu olho do governo, quando eu falo agora, vou fechar um pouco minha analogia, tá? O que eu olho do governo com o mercado é exatamente isso. Ele imprime papel Sim.
tá? Só que ele tem que imprimir com um Controladamente. equilíbrio Sim. para que 10 mil lugares sejam ocupados e as pessoas não fiquem de fora. Então vamos lá, hoje nós temos 10 mil pessoas e 10 mil lugares. Se o governo entrega 10 mil ingressos, perfeito. Tá, perfeito. Você está falando Se da o- parte de controle de inflação, Se de o- valorização, então, tá ok. Se o governo não entrega 10 mil, não imprime 10 mil ingressos, você tem pessoas que vão ficar de fora, Uhum, tá? Se você entrega mais de 10 mil impressos, você está desperdiçando o papel, perfeito. porque todo mundo. Agora, vamos supor que não são 10 mil pessoas, são 15 mil pessoas, Que com muda? 10 mil lugares. Ah, é a mesma ideia dele imprimir menos do que... Se ele imprimir 15 mil papéis, vai ter lugar para todo mundo? Sim, 15 Não, mil porque pessoas. são 10 mil. São 10 mil. Não, peraí. Eu tenho um lugar de... O estado são 10 mil. Ah, não, entendi. Tá. Tem um estádio de o 10 estádio mil. de 10 mil lugares. Acabou. Eu tenho 15 mil pessoas. Isso. Tá, então tem mais pessoas E o do que a governo demanda. Tem mais imprime- procura do que a demanda. E o governo imprime 15 mil para ingressos. cada um. Cada ingresso para cada um. Isso. Só que não vai entrar todo mundo. Então, não adiantou ele adiantou. imprimir papel. Perfeito. Então, quando eu olho o governo, eu acho que é nesse sentido. Se ele vê... Não, mas é isso que faz. Não, é isso que então. acontece. Essa é a questão. O problema não está na impressão de papel. Mas agora, o que O a gente problema- está discutindo agora é sobre o controle da valorização, o controle da inflação. É assim que funciona. Então, mas não, porque a minha discussão inicial é que o governo não pode ser impedido de imprimir papel. Só que a discussão não é que ele não pode ou não pode, é que a gente está olhando para o lugar errado. A questão não é se ele pode ou não pode imprimir papel. A questão é se tem lugares no estádio para todo mundo. Sim, é por isso Então, que ele às tem que manter vezes- esse controle. Então, Ele não pode imprimir Então, às vezes- indiscriminadamente. trazendo para a economia, o teto de gastos que eu vejo hoje, ele impede teste de gasto, não impede de imprimir. não. Vamos falar do teste de gasto. Vamos lá. O que ele impede é o seguinte: se o governo vê que tem 10 mil lugares e 15 mil pessoas, e se ele Quiser fazer mais 5 mil de lugares, lugares imprimindo não pode. papel, ele não pode. Essa é a questão que eu quero chegar. Agora, Eu vou usar aquela palavra. O que eu joguei na mesa para a gente conversar, inicialmente, foi até para trazer um ar de discórdia, foi nessa questão de pressão. Eu sei perfeitamente que o governo não pode mais imprimir descaradamente. Só que hoje é vendida uma narrativa que só faz a gente olhar para a impressão e só faz para olhar quanto o governo está recebendo de gastos, do que olhar que o teto de gastos é que impede o governo de fazer mais 5 mil lugares. Dane-se se ele imprimiu papel ou não. Então hoje, se o governo quiser investir, ele não pode. Por quê? Porque o teto de gastos impede. Agora, se ele quiser gastar com coisas desnecessárias que não tem a ver com criar mais lugares no estádio, aí eu sou contra. Só que hoje o teto de gastos que foi feito impede de você construir novos lugares no estádio. Você impede de fazer pesquisa e desenvolvimento. Impede de você fazer investimento. É isso. Essa é a minha discussão inicial. não sei se é tão simples assim, não. Não, olha só. A impressão... O que eu tô dizendo... A gente está simplificando uma discussão que mexe com muita coisa. Não, então, o que eu tô Impressão de dinheiro não é assim, beleza. Isso, mas é isso que eu tô Vamos falando. imprimir para investir. Não, é isso que eu tô falando. A gente tá olhando pro lugar errado. Não tem que olhar se o governo imprime ou não imprime papel. Não tem que olhar se o governo arrecada mais ou menos do que gasta. Tem que olhar se o governo tá construindo 5 mil lugares. É isso. E é isso que essas narrativas que tem todas hoje jogando aí, ainda mais em época política, faz a gente não enxergar. Entendeu? Por isso tem pessoas falando, eu sou a favor de teto de gastos, eu sou contra teto de gastos. A discussão não é essa. A discussão que hoje, do jeito que está, o governo não consegue criar 5 mil lugares no estádio. E nós temos 50 mil pessoas. Entendeu? Essa é a minha discussão. A minha iniciativa de trazer aqui... Você está falando que o teto de gasto está limitando o governo.
O que eu tô... É Mas isso. limitando Só que- Como? Não, então, o que eu tô dizendo Qual é a regra do faz... teto de gasto? A regra do teto de gasto é que você não pode gastar Mais do que você mais do que arrecada. arrecada. E Investimento. se você criar... Investimento é gastar mais do que você Então, arrecada? e se você criar uma nova fonte de gasto, você tem que criar proporcionalmente uma nova fonte de receita. Entendeu que o jogo tá desequilibrado para você não evoluir? Eu não sei, não Ó, vamos sei. lá. Pensa assim. Eu tenho um círculo. Um circuito fechado, tá? Eu boto um carro para andar nesse circuito. Aí ele tá rodando. Eu boto outro carro, são 2 carros, 3 carros, 4 carros. Beleza? O teto de gasto diz que só posso ter 10 carros. Porra, mas olha Não tem só. espaço para mais. Eu não tenho espaço para mais, mas olha só. Eu preciso botar um carro a mais para que é investimento, não é gasto. Entendeu? Construir uma estrada é um investimento, não é gasto. Então, o que hoje o teto de gasto fala é o seguinte: você não pode construir uma estrada que vai favorecer a economia, porque você não tem dinheiro, porque você não arrecada preço. Aí você fala assim, pô, então eu vou ter que tirar carro da pista para botar outro carro? Eu não estou evoluindo, eu estou estagnado. É mais complexo. Quando você lê sobre a China, você entende menos ainda. Mas Porque foi olhando a China que me fez. Sem querer te cortar, desculpa. Mas foi a China que me fez olhar essa questão do teto de gasto. Ela me fez olhar. Porque ela tem o teto de gasto. Então, ela me fez olhar o que é investimento e o que não é. Exatamente. Esse é o ponto. E o ponto ali principal da China, que a gente nunca enxergou, isso é antes da China, cara, eu já falava isso. Por exemplo, aqui, quer dizer, Pô, hoje eu tô milhão... Antes de existir 5 mil anos atrás, você já falava Não, isso. antes da China virar Tô hype, né? brincando. A China virou hype agora. Eu sei, eu tô brincando. Mas quando eu era pobre, que hoje eu sou milionário, Porra, nem presta 10 reais aí, cara. não, eu fiz propaganda de bet, porra. Ah, é verdade, verdade. Que eu pegava trem lá no Rio, que eu via que os caras esperavam o trem encher para partir. É. E eu lembro que as notícias eram sempre assim: ah, a Supervia tá dando prejuízo. E na minha cabeça era, cara, foda-se. Se eu tivesse uma pessoa para pegar em Santa Cruz, ele devia estar funcionando. Ele devia estar funcionando. E quando eu visitei Portugal, eu vi isso. A linha férrea lá funcionava independente se tinha gente ou não. E aqui não, a gente... Ah, porra, domingo, não tem quase ninguém, eu diminuo o número, boto 0. Não tem lógica funcionar porque não vai dar lucro, só vai dar prejuízo. Aí que veio o hype da China, a gente começou a ler sobre a China, e veio que ela faz investimento em cidades minúsculas, passando o trem-bala. Fica, por que ela faz isso? E o estudo foi o contrário. Cara, aqui eu posso pegar o agricultorzinho, ele vai pegar o trem-bala e demorar meia hora para chegar numa metrópole, vender lá o produto dele, Isso fazer aí. a lojinha dele, voltar para casa dele. Isso aí. Eu consegui integrar o país inteiro E gerei uma economia enorme. E se eu precisar imprimir um papel para fazer isso, eu vou imprimir. Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu não sei. Não sei, é complicado, porque você fica num ciclo eterno. É. Porque você vai imprimir papel, mas no momento que você imprime papel para fazer isso, a empresa que você vai contratar já está te cobrando o dobro, porque tem muito dinheiro no mercado. Não, mas vamos lá. Aí é aquele outros controles que nós discutimos, que você trouxe aqui para mesa. Que são secundários. Isso aí. Que existem, são importantes, Isso. mas não então, é o principal. Então, quando na minha concepção. Um ponto que o pessoal fala do comprar títulos do governo. Você não está emprestando dinheiro para o governo. Isso governo é foda. Isso é complicado. O governo, assim, eu não estou dizendo que está certo ou errado isso. Eu estou dizendo o seguinte: existem duas visões. Tá? Uma visão é: eu estou emprestando dinheiro para o governo. Isso é uma visão. Beleza? É uma visão, ele vai me pagar com determinados juros. Daqui a 3 anos, vamos supor, eu tenho 100 mil reais. Aquele dinheiro que você me prestou, 100 mil reais. Eu entrego para o governo e daqui a 4 anos ele me devolve com um pouco mais. Beleza? Ok. No meu ponto de vista, eu estou entregando 100 mil reais para o governo. Uhum. Beleza? Ou seja, eu estou emprestando dinheiro para o governo.
No ponto de vista do governo, ele está controlando. ele está tirando da economia 100 mil reais. Ele está tirando o excesso do mercado de 100 mil reais. E usa isso para controlar a valorização da moeda. Exatamente. Então, tá vendo que são pontos de vista diferentes? E no final das contas, o dinheiro não circula. Essa parte de emprestar tesouro direto é Mas- bem mais complexo. Então, por isso que às vezes o governo aumenta as taxas para tirar dinheiro da economia, porque o dinheiro fica preso, fica parado. O banco não pode reutilizar esse dinheiro. Entendeu? Porque é o governo que está comprando, é que está alugando esse dinheiro. Uhum. Beleza? Então, beleza. Então, o que eu falo, o meu ponto de vista aqui, que eu acho que a gente deveria discutir mais, é essa questão. Cara, olha só. Se nós tivermos chegar ao ponto de imprimir dinheiro para construir uma estrada, para construir um trem-bala, que vai. É que nem a história da Lei Rouanet. Eu vou imprimir R$7 para eu rodar na economia 21 mil, 21 reais. 21 reais. Entendeu? Sim. É isso. Então, assim, eu não estou imprimindo dinheiro. Aí, é Aí essa você discussão que eu quero controle. tirar. Cara, dane-se se eu imprimir dinheiro ou não. A questão é se eu botar sete papéis ali na mesa, eu circulo 21. Só que o teto de gastos impede de eu botar 7 papéis na mesa. Por quê? Porque eu tenho que rever os meus gastos, eu tenho que rever os meus hospitais públicos, eu tenho que... Ou seja, todo mundo reclama que não tem médico na rede pública. Aí você bota um teto que você não pode colocar mais médico na rede pública, não pode investir na estrada, não pode... Porra! Tá de sacanagem? Talvez esteja. Talvez esteja. Essa é a minha discussão. Isso que eu trouxe para você como uma armadilha é pro ponto da discussão nesse ponto. Eu falo assim, cara, a gente tá impedido de evoluir. Eu não sei, eu tenho que estudar mais o teto de gasto. Eu acho que é mais complexo. Ele envolve taxa de juros, o que envolve crédito para pessoa comum. É porque ele segue que um pouco a inflação, tem então a tem esses inflação. lances. Mas de qualquer o maior forma. medo de um país é esse, cara. É cair numa hiperinflação, que aí é um poço sem fundo. Mas por que a hiperinflação? Porque você tá imprimindo papel e colocando no lugar errado. É que nem a história do estádio de futebol. Eu tô imprimindo papel que não está gerando lugar no estádio. Óbvio, vai ter hiperinflação. Agora, se eu sei bonitinho que eu estou imprimindo papel para gerar lugar no estádio... Vamos lá, se eu estou imprimindo para construir 5 mil lugares no estádio de 10, para as 15 mil pessoas, na prática, o que você faz? Vai pegar esse papel e botar na mão de uma empreiteira. Ok, uma construtora. não tem problema. O que essa construtora faz? São pessoas. Ok. Vão pegar e vão jogar na economia. Ok. Então a gente tem mais dinheiro na economia. Não, você tem os lugares para o pessoal sentar. Sim, com mais dinheiro na economia. Eu tô jogando aquilo ali. Eu não estou jogando dinheiro naquele lugar. Então, é isso que eu estou falando. Você não está jogando dinheiro. Você está assim. Eu estou acompanhando o crescimento de lugares no estádio. Se eu tenho que ter mais... Mas é isso que faz. Não. O dinheiro impresso acompanha a riqueza. Não. Se eu gerei não gera mais... riqueza. Não gera, ele acompanha a riqueza. Não, ele não Se eu acompanha gerei mais riqueza, ele não acompanha a riqueza. Ele é esse equilíbrio, cara. Não, então, equilíbrio não exige riqueza, é equilíbrio. Porque riqueza é comparação entre duas partes. Uma pessoa mais rica, uma coisa mais rica, outra coisa mais riqueza que eu digo é você gerar o seu PIB. Eu sei, que você está está querendo dizer o seguinte, são 7 lugares... Não, olha só. Eu gerei, PIB. sei lá... PIB é outra coisa que eu vou discutir depois. 1 tonelada de ouro. Tá, comprei lá, botei lá no mercado, imprimi dinheiro para aquilo gerar, para as pessoas poderem comprar ouro. Digamos que o ouro fosse a coisa... Tá bom. No ano seguinte eu gerei 2 toneladas de ouro. Entendeu? Se eu não gerar mais dinheiro, não fizer o equilíbrio de acordo com as 2 toneladas de ouro, aquilo vai ficar muito caro. Já gerei inflação. Não, tudo bem, mas se você não fizer o ouro, já era. Então, exatamente, é isso que eu estou te falando. Se eu não gerar, se eu tenho... Opa, gerei uma obrigação de mais 5 mil lugares no estádio. Isso. Aí eu gero dinheiro, isso acontece.
eu gero dinheiro para 5 mil lugares. Então, mas O que não acontece é, você consegue... porra, eu tenho exatamente o exemplo que você deu. Porra, eu tenho 15 mil pessoas e vou criar um outro estádio aqui para mais que... Pô, não precisa, velho. Então, Por isso que não imprimem dinheiro. Não, mas eu te pergunto. O que que eu consigo primeiro? Gerar os lugares ou imprimir o papel? Primeiro é imprimir o papel. Para gerar os lugares. Mas eu acho que é isso que acontece, que isso aqui é feito. O teto de gastos impede isso. Não sei, cara. Não sei se é assim, não. Não. Eu acho que a impressão de dinheiro ele acompanha justamente isso. Não, eu entendi que você... Gerou 5 mil necessidades ali, aí sim, opa, vou gerar mais dinheiro para aquilo ali. Você já não viu que a grande discussão que tem da distribuição... Vamos lá. O governo arrecada. Qual é a maior discussão que tem no Congresso? É a divisão dessa arrecadação. Sim. Tá ok? Que inclusive é uma parte do bolso deles no... Isso, então. Só que, se você tiver corretamente... Na eleição. Isso. Se você tiver corretamente destinado essas coisas para essa distribuição certinha... Perfeito. Essa é uma discussão que a gente tem. E você vê... Então, vamos lá. Eu distribuí todo o dinheiro. Beleza? Zerou a conta do governo. A gente tem um problema que é a Previdência. Não, vamos lá. Zerou a conta do governo. Zerou. Beleza? Perfeito. Eu tenho um hospital que está precisando de mais médicos. Pô, zerou a conta do governo. Aí o teto de gasto não deixa você contratar mais. Exatamente. Aí você fala assim, a Previdência. A Previdência é um rombo dos aposentados. É o que... Essa é uma discussão bem complexa, porque complexa. O que acontece? É uma previsão de que a gente não consegue atender daqui a alguns anos. Não é nada factual. Isso. Só que a gente tem essa discussão desde que eu sou criança. Também é igual a bomba atômica do Irã. Exatamente. Há 40 anos eles estão a 10% de fazer a bomba nuclear. O Natadabobos lá de Israel sempre falou, amanhã eles vão ter a bomba, isso há 20 anos. Exatamente. Então esse negócio da Previdência tem que ser uma conversa mais séria, que eu acho que estamos sendo cegos. Sim. Não, sobre... Não, eu acho que é um sobre assunto... o que é jogado no meio. Sim, eu acho que é um assunto eleitoreiro. Que as pessoas usam... E as pessoas jogam qualquer coisa, um jargão. Também concordo. Isso aí eu concordo. Que eu vejo muito isso. Não digo direita e esquerda, não, tá? É sempre o oposto do governo atual. É, isso aí. Se tá na direita, é a esquerda que ataca. Se tá à esquerda, é a direita que ataca. Então, eu acho que... E o rombo da Previdência já é assim desde que eu nasci. Eu acho que não estão sendo honestos com a população sobre as informações que eles Exatamente. colocam. Então, eles fazem... Ainda mais hoje com a rede social, né, cara? Eles fazem vídeos de lacração e você fica só vendo essa porra desses vídeos e nunca sabe a verdade. É isso aí. E aí eu digo, vamos supor, um aposentado, ele não gera mais riqueza para o país? Não gera. Não? Teoricamente. Ué, ele não faz circular o dinheiro? Não, isso não é gerar riqueza. Quem disse que não? Se você compra mais pão, o padeiro fica mais... Não é essa ideia de gerar riqueza. Gerar riqueza é produção. Não, então. Beleza. Porque existe a macro e a micro. Uma coisa é a economia circular. O papel do aposentado é fazer a economia circular. Perfeito. O papel de quem não é aposentado... Essa é a maior crítica que a gente pode discutir também sobre os benefícios do Bolsa Família, que o pessoal tanto discute. É isso aí. E o papel de quem não é aposentado é fazer produção, só que produção não de serviço, produção de riqueza, transformar a força de trabalho num produto, um commodity mais valorável, né? Não matéria-prima. Entendeu? Eu não vou fabricar o aço. Eu não vou cavar o aço. Eu vou produzir o avião. Aí sim você está sendo produtivo. Entendi. Entendeu? Porque hoje, isso é uma das comparações escrotas que fazem do Brasil com outros países aí de primeiro mundo. Porra, lá os caras... Não é que um produz mais do que o outro. Os dois trabalham quase as mesmas horas por dia, só que um está montando um avião. Então, a força de trabalho dele é melhor remunerada.
o outro está cavando o minério da terra, que nem hoje é cavado com máquina, né? Mas é um exemplo que eu Não, estou dando entendi. aqui. Um pega a matéria-prima, Exatamente. Então, o assim, é outro pega óbvio. o manufaturado. Exatamente. Então dizer que o Brasil é preguiçoso é sacanagem. Não é preguiçoso, é porque aqui a gente não tem uma educação voltada para produzir produto, a gente produz matéria-prima. Hoje a Embrapa, ela é fodalhaça em produzir matéria-prima. Hoje nós somos um sucesso em ser o celeiro do mundo. Sim. O nosso agro, teoricamente, é o mais forte que tem. Entendeu? Então é um sucesso e nós somos o celeiro do mundo. Porra, que isso, cara? E nada disso é para interno. Exatamente. Entendeu? Então, nós somos o celeiro do mundo, nós não somos o celeiro do Brasil. Sim, a gente exporta carne para o mundo inteiro. É isso aí. Então, é nesse ponto Carne, que é grãos. a minha conversa com relação os, os impostos bancários no governo. Estamos olhando para o lugar errado. Acho melhor a gente se candidatar e mudar essa porra toda. Ih, não, deixa outras pessoas aí na frente que tá foda. Então vamos dar um golpe. Putz, eu vou até desligar depois dessa. Mas entendeu o ponto de vista? Sim. Eu não discordo de você dos seus argumentos. Alguns que você trouxe foram bem interessantes. Mas eu queria trazer a discussão disso. A gente olha e tem discursos prontos para coisa errada. Eu acho que isso é factual, não tem jeito. Por isso, o fora da mesmice, entendeu? Eu tô tentando tirar a mesmice que a gente tem. Eu acho que a gente proporcionou para os nossos ouvintes e o que mesmo? Assinante? Quase. Daqui a pouco eles já vão ser nossos Não, mas é o quê? assinantes. Quando o cara acompanha. Caraca, você agora me deu branco, tá vendo? Você trouxe a Inscritos, audiência. inscritos, para os nossos nossa inscritos, audiência, trouxemos uma boa discussão. para nossa audiência. Discutam aí, conversem com a Compartilhe gente. esse vídeo pro seu amigo que entende Diga tudo se a de gente é um economia. imbecil ou não. E comenta aí, cara. Vambora. Valeu! Valeu.